Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema o Deus que atende aos homens. E essa passagem que nós vamos ler agora para vocês, eu acredito que é uma das mais lindas e se encontra em Josué, capítulo 10, versículos 13 e 14, que diz assim: E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro de Jazar? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, atendendo o Senhor assim a voz de um homem, pois o Senhor pelejava por Israel. Neste capítulo, nós vemos que o povo de Israel, sem aprovação divina, fizeram uma aliança com os gibeonitas. E aí, houve a diferença de quase um dia, porque Deus ouviu a oração de Josué, o sol parou e a lua também. E esse fato é inclusive comprovado cientificamente. Na história de Israel, vemos algo que se repetiria tantas vezes com a igreja. Pessoas que dela se aproximam com o propósito de tirarem proveito da sua bênção e de seu caráter. Em Josué 10, lemos que um dos reis que habitavam no território de Canaã, ao tomar conhecimento das proezas que Deus estava realizando a favor do seu povo e da sua aliança feita com os gibeonitas, uniu-se a outros 4 e estabeleceram um plano de destruir Gibeon. Com isso, somos introduzidos a mais uma batalha do povo de Israel na terra da promessa, no território de Canaã. Em Josué 9, lemos sobre a aliança que foi feita entre o povo de Israel e o povo de Gibeon, povo que fazia parte daqueles cuja destruição Deus havia ordenado, povo que praticava o homossexualismo, que tinha relação sexual com animais e oferecia os filhos em sacrifício ao deus Moloque. A Bíblia diz que o povo de Israel fez uma aliança com os gibeonitas em nome do Senhor. Então, por causa do nome do Senhor, o povo de Israel viu-se moralmente obrigado a defender Gibeon. Veja as implicações e as consequências das alianças que fazemos. Então aqueles 5 reis se levantaram contra Gibeon. Os moradores da cidade clamaram que Josué os ajudasse. Nos versículos 10 e 11 do capítulo 10, vemos a profunda lealdade de Deus a Israel. Que maravilha, eu digo para você, servir a um Deus leal. Precisamos crer não apenas na existência de Deus, mas em um Deus pessoal que ouve as nossas orações, que tem completo domínio sobre a criação e nos ama. A Bíblia ensina em Josué 10 que Deus ouve a oração do homem. Quem é este que ouve a oração dos seres humanos? É aquele que tem o universo sob o seu controle. É a primeira verdade teológica que encontramos em Josué 10. O Deus que existe, que criou todas as coisas, usando nada como matéria-prima, tem absoluto controle sobre a sua criação. O nosso Deus é soberano. Ele pode intervir e alterar até mesmo o curso dos astros, como ele ouviu a oração de Josué. Ele é a realidade última que está por trás de tudo. E tudo veio à existência pelo poder da sua palavra. Então, o Deus que ouve a oração do homem é aquele que tem o universo inteiro sob o seu controle. Nos versículos 1 e 5 de Josué 10, vemos que os adversários de Israel, fazendo uma aliança para destruir um aliado de Israel, movidos obviamente pelo ódio ao povo de Deus, movidos pelo medo a Israel, aqueles reis fizeram uma aliança para destruir um povo
que, apesar dos seus pecados, estava sendo abençoado por haver sido escolhido por Deus. Que maravilha é, apesar da dor inerente às batalhas da vida, saber que Deus está no controle. A trama daqueles reis deu oportunidade a uma nova revelação do caráter de Deus. E como termina esta história? Termina com Josué dizendo para a lua e para o sol pararem e a sua oração sendo ouvida. Com isto, temos por toda a eternidade uma prova cabal dada por Deus do seu amor pelos seus pecadores, como você e eu. Será que você consegue ver que as lutas pelas quais passa estão inseridas no plano específico de Deus para a sua vida? Se não fosse a trama daqueles reis, talvez Josué jamais viesse a saber que Deus, por sua fidelidade, pode deter o curso dos astros em resposta à oração de um pecador. Em terceiro lugar, respondendo à pergunta: quem é o Deus que ouve a oração de um mortal? Podemos afirmar que ele é o Deus que peleja pelo seu povo. Josué 10:11 diz: sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. O versículo 14 afirma claramente: porque Deus pelejava pelo seu povo. O Deus que ouve o seu povo é capaz de comprar as brigas do seu povo também. Pense nisto. Deus peleja por você. Os métodos de Deus para defender os seus eleitos são os mais variados. Ele pode capacitar o seu povo de modo surpreendente, fazendo com que esse supere as próprias limitações e assim o adversário não o possa derrotar. Deus peleja por nós quando a nossa causa é justa e os que se opõem aos intentos da igreja se opõem aos planos de Deus. Deus peleja por nós quando reconhecemos nossa dependência dele. Deus peleja por nós quando nos vê inferiorizados perante o adversário, que dispõe de mais recursos do que nós. Deus peleja por nós quando erguemos a voz aos céus. Mas por que Deus peleja por nós? Pela sua fidelidade divina, que encontramos ao longo de todo o livro de Josué. Salmo 94:14 diz: pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Deus encoraja os seus amados. Ele sabe que tendemos ao medo e ao desânimo, e por isso somos carentes de seus constantes encorajamentos. Ele se aproxima dos seus servos e diz: coragem, Deus quer consolar você também. O povo de Israel estava sofrendo as consequências do seu pecado. Deus havia dito à nação para não fazer aliança com nenhum povo da terra de Canaã. A gênese daquele combate foram o que a Bíblia relata em Josué 9:14. Não pediram conselho ao Senhor. Mas a misericórdia de Deus é o que o move àqueles que não podem fazer nada por si mesmos. O que torna a misericórdia mais bela aos nossos olhos é o seu caráter imerecido. Deus é tão misericordioso que pode até mesmo fazer com que, de alguma maneira, os efeitos do pecado deem ensejo a uma bênção gloriosa. Assim que Josué recebeu as más novas dos gibeonitas, tratou de se preparar imediatamente para a guerra. Então, subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, todos os valentes. Versículo 7 de Josué 10. A Bíblia não registra nenhuma lamúria, nenhuma dúvida, nem mesmo nenhuma surpresa por parte de Josué. Aparentemente, as batalhas iniciais já o haviam preparado
para o que enfrentaria em Canaã. O cristão é alguém assim, que deve viver em guarda. Embora não seja recomendável viver sempre esperando o pior, tampouco é recomendável tirar a armadura a fim de vestir um pijama. Uma luta para a qual o cristão deve estar sempre preparado é a da decepção com os homens. O cristão não deve se surpreender com os ataques de Satanás, com as injustiças sociais, com as guerras, com a estupidez das massas. A Bíblia o tem preparado para aguardar e encarar tudo isso. Não se deixe dominar pelo medo. Mais uma vez, Deus exorta o seu servo Josué a não temer. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Versículo 8 de Josué 10. Só aqueles que andam com Deus têm os ouvidos abertos para o que lhes pode, de fato, dar esperança. Nas batalhas da vida, não devemos considerar apenas o poder de fogo do inimigo, mas a aliança que o Criador tem conosco. O medo é um cativeiro. Servimos a um Deus que nos torna desassombrados. Deus ordenou a Josué que simplesmente não considerasse o adversário. E a fé tem a característica de nos ajudar a ver o nosso problema na perspectiva correta e a não hiperdimensioná-lo. Sendo assim, ninguém está mais fadado a viver com medo do que aquele que não ouve a voz de Deus. Não há fé sem a palavra de Deus. Portanto, quem não lê a Bíblia sai perdendo. Você jamais vencerá o medo enquanto não aplicar a verdade bíblica aos fatos práticos da vida. A oração ousada é a que não vê limites para Deus, com a exceção daqueles impostos pelo próprio caráter santo do Criador. Então eu digo a você, ore com ousadia. Portanto, quem conhece Deus e as suas promessas, assim faz. O conteúdo da oração de Josué mostra-nos uma mente descondicionada. Uma mente assim nos permite aguardar o inalcançável. Esta mente, fruto da expansão produzida pela verdade divina, leva o cristão a esperar contra a esperança. A oração do homem pode mudar o curso dos corpos celestes. Pense nisto e nas implicações desse fato para a sua vida. Vivemos em um universo teocêntrico. Deus está no centro de todas as coisas. O que existe, existe por Ele e para Ele. Por isto, o último salmo da Bíblia conclui dizendo: todo ser que respire, louve ao Senhor. Aleluia. Assim, o homem é forçado a se manter em posição humilde perante o Criador, como também é forçado a sobrepujar tudo aquilo que o queira nivelar aos animais ou à criação inanimada. Está escrito no Salmo 116, versículos 1 e 2. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós vimos esse exemplo maravilhoso da Tua palavra, onde o Senhor ouviu a voz de um homem chamado Josué e fez com que o curso do sol e da lua parasse. E por isso nós estamos aqui nesse dia que se chama hoje, pedindo, Pai, que o Senhor faça o inimaginável, Pai, para deter os nossos inimigos, os ocultos e os declarados. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos e confiamos no Senhor, porque o Senhor disse para Josué: não temas, eu estarei contigo por onde quer que andares. E nós também não vamos deixar o medo nos dominar, mas nós vamos com coragem, com ousadia, avançar, seguir em frente, porque nós temos um Deus que é o Todo-Poderoso,
aquele que tem controle sobre todas as coisas. E por isso, nesse dia de hoje, entregamos a Ele a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, tudo aquilo que nos pertence. E sabemos, Pai, que o Senhor pode deter, inclusive, é tudo, mas inclusive esse vírus que está pelo mundo e especialmente pelo nosso país. Então, neste momento, Pai, entra com a tua mão poderosa para repreender esse vírus que está atingindo tantas e tantas pessoas. É o que eu lhe peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus.